Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente! Viver Mais no ar, e hoje eu tenho a alegria aqui de tomar um café com a doutora Francinete Gifone, essa psiquiatra, pesquisadora de neurociências. Você viu aqui um cafezinho, viu, doutora Francinete? Obrigada. Pronto, está quentinho. Vamos brindar nossa saúde, a alegria, a vida, né, doutora? Física, mental e espiritual. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Doutora Francinete Gifone, essa pesquisadora. E, doutora Francinete, nós vamos falar aqui de um assunto que está muito em evidência, não se fala em outra coisa, que é a saúde mental. O que está acontecendo com o ser humano, hein, doutora Francinete? A senhora que é uma pesquisadora de neurociências, faz palestra no mundo inteiro. O que está acontecendo, doutora Francinete? Tem resposta? Então, sejam bem-vindos todos aí ao programa aqui da doutora Ian, né, também, e que nós estamos aqui para falar de um tema que diz respeito a todos nós, seja criança, adolescente, adulto, da melhor idade, porque a saúde mental é uma forma de equilíbrio, né? E o que está acontecendo? É que a capacidade de adaptação do ser humano, ela precisa ser ajustada de acordo com o momento histórico. E nós estamos no momento, chama-se realidade líquida, né? Onde a internet, toda essa velocidade dos acontecimentos, o cérebro humano nem sempre acompanha. Então, a qualidade da nossa vida, a qualidade da saúde mental vai depender muito dessa capacidade de adaptação de cada pessoa. Então, nós precisamos aprender a nos adaptar. E aprender a se capacitar com quem? Quais são os caminhos, doutora Francinete? Hoje existe muita informação disponível. Tem muitos canais, né? A gente tem aqui no Instagram, nós temos diversas fontes. Mas o que é o principal, assim, é de você encontrar a informação correta. Então, por exemplo, nas neurociências, você já sabe hoje que o cérebro tem áreas que comandam a decisão, o sistema límbico, que é das emoções, né? Então, o jogo, você sabe que tem muitas pessoas que entram no vício de jogo de internet, compulsão, tanto criança como adulto e até pessoas idosas. Então, o cérebro precisa ser compreendido. Eu falo sempre para os meus clientes, né, de consultório e também quando eu ministro palestra, que é hoje indispensável você conhecer o cérebro. Como é que a gente conhece o cérebro? A senhora estudou para conhecer o cérebro. E nós, leigos, doutora Francinete, como é que a gente faz? Você pode começar mesmo pelo Google, né? Você clica lá, né? Cérebro emocional. Né? As facetas do cérebro. Você digita lá, né? Tomada de decisões. E tem muitas pessoas que procuram logo os quadros, assim, relacionamentos tóxicos, né? Relacionamento abusivo. Aí já é um nível assim, mais aprofundado da psiquiatria. Eu aconselho não começar por aí, pelos sintomas, e sim pelo funcionamento normal do cérebro, o desenvolvimento, porque nós somos adultos, mas nós temos ainda partes no cérebro de crianças. Temos que memórias. Às vezes afloram, né? Sim, os gatilhos, né? Alguma situação, de repente, vem uma emoção que a gente não identifica muito se é uma tristeza ou se é uma revolta que está reprimida, alguma coisa assim. E sempre essa história de que os pais são responsáveis por tudo que a gente que a gente, às vezes, fica culpando, mas o caminho também não é mais esse caminho da psicanálise antiga, da mãe, né? do Megera, Não, nós temos hoje que estudar mais essa fisiologia, entender que essas fases elas vão acontecendo, tem realmente momentos, gatilhos que trazem memórias da infância, mas a gente saber que isso tudo tem uma forma de você contornar com algumas terapias. Aí é que entra o profissional. Sim. Então, vamos lá, doutora Francinete. É preciso eu saber como é que o meu cérebro funciona. Que emoções ele capta? Sim. É tipo isso? O que desperta o quê? Que tipo de pessoa desperta em você um sentimento assim, às vezes de estar se sentindo cobrado,
ou até inferiorizado, ou que desperta uma vontade de reagir mais, ou de se afastar, né? Então, por esses comportamentos que você tem no dia a dia, você pode começar a pensar que algum gatilho, algum estímulo está despertando. Então, se você estuda o cérebro, você sabe que tem uma área chamada amígdala cerebral, que é parecida com essas amígdalas. A gente tem as amígdalas que defendem, né, das infecções quando a gente é criança. Aí o cérebro tem amígdalas. O cérebro tem 2 amígdalas idênticas, só que elas são menorzinhas. Elas defendem das agressões e dos perigos do ambiente. Por exemplo, o bebê, ele já nasce com essas amígdalas preparadas para identificar o cheiro do leite, a posição, né, que a mãe está pegando, quem está cuidando. E, aos poucos, essa amígdala ela vai se tornando um verdadeiro radar. Até o ponto de que, se a pessoa tiver tido um trauma, por exemplo, um assalto com um motoqueiro, as amígdalas dela não ficarão mais normais como antes. Ela fica hiperexcitável, como uma alergia. Quando ela vê um motoqueiro. Quando ela vê, pode ser até um motoqueiro de entrega de uma pizzaria, mas ela viu alguma coisa de moto, já liga com aquela memória e, muitas vezes, tem um comportamento irracional. Isso também acontece nas relações. Às vezes, uma palavra que a pessoa falou, um gesto, já dispara tudo aquilo. Então, nós precisamos conhecer as amígdalas cerebrais e saber que elas têm toda uma cascata. Por exemplo, elas agem lá no hipocampo, que é onde tem a memória. Ela é um radar, então ela ativa a memória. Aquela memória ativa um neurotransmissor, que é uma substância que vai sair do cérebro e vai para a suprarrenal. Lá em cima dos rins, tem uma glândula que libera adrenalina, cortisol, né? Por isso que o corpo também, muitas vezes, reage com sintomas. O corpo fala. Fica arrepiada, alergias também. psicossomáticas. Mas, doutora Francinete, o que eu percebo é que as pessoas não estão sabendo usar. Hoje, o nível de intolerância é tão evidente no trânsito, em qualquer lugar. No impulso, né? Entendeu? Aí, voltando aqui um aspecto que é muito comum, mas hoje a gente já sabe que é em qualquer idade, a questão da depressão, que é muito evidente com a passagem do tempo. Na velhice, na maturidade, isso se acentua mais. É consequência de não ter esse conhecimento do cérebro, a depressão, ou a depressão é algo diferenciado? Que a gente tem que ter mais atenção, doutora Francinete. A gente precisa diferenciar tristeza de depressão. Porque um luto, por exemplo, né, uma perda, uma insatisfação, uma frustração de algo que não deu certo, dá aquela sensação e também é muito parecido. Não quer sair de casa, se isola, não quer falar com ninguém. A depressão, ela é uma constante nisso. Ela é mais profunda. Não dá trégua, né? Dificilmente a pessoa reage sozinha, ela precisa de ajuda. Alguém precisa tirar a pessoa da depressão. Muitas vezes ela precisa ser motivada até a prestar atenção no que está acontecendo, porque ela não percebe muito. Mas, como você falou, assim, com a idade, eu digo sempre assim que a gente perde a garantia, né? O carro tem aquele tempo de garantia. Então, nós também, né? A gente passa ali dos 45, 50, menopausa. No caso da mulher, o homem também, né? Tem a andropausa dele. Então, aqueles neurotransmissores, no caso a serotonina, que é o grande neurotransmissor da alegria, da força, serotonina, tônus do sangue, né? Então, com o tempo, ela vai diminuindo. O que nós precisamos fazer? A caminhada, uma alimentação. Exercício no meu físico. canal tem, inclusive, alimentos inteligentes, né? O canal Francinete de Fone, do YouTube. A senhora tem um canal no YouTube? Tem muitas aulas, porque eu já fui professora, né? Da Faculdade de Medicina. Sim. Então, eu sempre posto lá aulas sobre o cérebro e o intestino, por exemplo. Porque o intestino é nosso segundo cérebro. Já dizem que é o primeiro, já tem nutricionista defendendo que é o primeiro, doutora. Mas digamos assim, que nós temos uma produção de serotonina 90% no intestino. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma alimentação com glúten, por exemplo, muito pão, né, alguns alimentos, pode observar que todo recipiente que tem no supermercado tem que dizer se tem glúten. Não, e agora tem gordura saturada. Dá medo comprar aquelas coisas. Alto teor de sódio, tudo isso. Então, o intestino ele precisa estar em excelente condição para que a produção da serotonina aconteça na quantidade necessária. Se isso não acontecer, por exemplo, se a pessoa não dorme bem, tem uma live minha sobre o sono e a imunidade. Tem 4 hormônios do sono. Primeiro, a melatonina para relaxar.
Depois vem o hormônio do crescimento, que regenera todas as células da pele, do cabelo, da imunidade, né? Tem a leptina, que controla o apetite do outro dia. E essa leptina? Leptina, ela controla a insulina, Ah. a liberação da insulina. Ela é um relógio biológico da insulina. Sim. Então, se a pessoa não dorme bem, ela vai tender a engordar mais, porque ela precisa estar dormindo naquele horário. E depois vem o horário do cortisol, que já é de madrugada, para você acordar bem. Então, se você não seguir esse ritual do sono, no outro dia está um pouco Meu desorganizado. Deus. E aí a depressão está muito relacionada com a insônia. 90% dos meus pacientes que têm algum quadro de depressão, de tem insônia. toque, tem a insônia associada. Por quê? A insônia gera a falta do desequilíbrio hormonal, né? Que, por sua vez, é um ciclo vicioso. Já o desequilíbrio hormonal não permite aquele sono bem relaxante. Então, nós precisamos fazer o exercício físico, não à noite, porque vai, né, estimular, fazer mais no horário da manhã, ou até umas 4, 5 horas antes do sono, a alimentação mais saudável e a meditação, né? A oração. Porque você sabe, a espiritualidade, né? é uma grande chave que abre portas no cérebro. Porque nós temos, né, umas janelas killer, que são áreas do cérebro, que, quando a pessoa entra, é como se entrasse num bairro assim, que às vezes a pessoa não consegue sair. Então, ela precisa encontrar uma janela light, que é o que abre para o sol, que abre para a vida. Então, sempre que a pessoa entrar em pensamentos mais negativos, mais depressivos, é bom ela não ficar, né? Procurar uma saída. Então, a caminhada, a meditação, a oração. Quando a senhora fala em medicação, doutora Francinete, o remédio que eu tomo não serve para minha amiga. Então, é interessante sempre ter um acompanhamento. Porque eu vejo pessoas dizendo, não, fulano não dormia, passou a tomar isso e aquilo. Às vezes ela dá, né, um pouquinho do Dá, remédio. está aqui, vou lhe dar Uma cartela. Uma cartela. Vieram 4 cartelas, a gente divide. Isso traz consequências graves, né, doutora Francinete? Inclusive... É melhor o chazinho de Então, camomila? Pois é, tem a aromaterapia, né? Eu fiz uma live sobre esses óleos essenciais. As lavandas. Lavandas, as ervas medicinais. Hoje você tem suplementos, né? Que auxiliam muito. Inclusive, eu indico probióticos para o intestino, que eles também potencializam a produção natural da serotonina. Então, se você utiliza plantas medicinais, o probiótico, e se quiser aumentar a serotonina, você pode tomar. Eu não quero nem indicar muito, porque as pessoas têm o hábito de copiar. Mas, assim, a gente sabe que o triptofano, que é um aminoácido, é essencial. Onde é que se encontra o Não, ele tem em qualquer loja de produtos naturais, o triptofano. Mas eu recomendo que tenha cuidado, porque, por exemplo... Peça uma orientação médica, né? Pelo menos ler bem direitinho. Quando Sim. você lê, não lê só a indicação, por exemplo, que ele melhora o sono, melhora a imunidade, melhora a disposição de manhã. Mas ele também tem efeitos na circulação, na pressão. Se estiver tomando um medicamento, ele pode interagir. Gente, é bom alertar vocês, porque o medicamento natural ele tem princípio ativo. Então, muitas vezes a pessoa está tomando uma medicação química para artrite ou para outra coisa, e ela não imagina que, por exemplo, o antidepressivo é anticoagulante. Se a pessoa toma algum medicamento anticoagulante, vai somar, e aí tem um risco, né? De sangramento. Por isso, doutora Francinete, eu insisto sempre, quando eu trago um profissional como a senhora aqui, da necessidade de, em qualquer sintoma, em qualquer situação, procurar um profissional, porque hoje a gente tem um médico aí que é super fácil, o doutor Google, não é? As pessoas já chegam no e até prescreve, né, para os outros. Exatamente. E chega já no médico, o médico diz assim, não, mas o Google disse, doutor, ainda questiona o profissional que estudou e tudo. E eu sei que a senhora, como professora já aposentada, né? Eu pedi, né, licença, porque eu estou fazendo agora outras atividades. E nessas atividades estão simpósios, encontros, onde se discute a formação médica, a questão da saúde, a valorização do profissional. Eu tenho 2 filhos médicos e uma filha psicóloga, né? Então, eu vejo a realidade deles
e vejo também como está o nível de violência, né, no sistema público de saúde. Exatamente. Todo dia tem notícias. Por isso que eu né? digo que é essa intolerância, essa questão da saúde mental. A impulsividade. É agressividade aos profissionais de saúde, aos professores. Isso, exatamente. Dá uma São coisa... as figuras de autoridade, já tem a ver com aquele aspecto regressivo da infância, né? Alguma imaturidade. Então, é muito importante que se tenha mais zelo com esses profissionais, por exemplo, na segurança, no local de trabalho, né? Uma triagem melhor de quem adentra ali no ambiente. E a valorização do profissional, ela inclui todas as condições de trabalho, o horário. Muitas vezes o médico tem que chegar no plantão 7 horas, tem que sair do outro 7 horas. Meu Deus. Como é que ele pode, né? fazer Tá essa bem jornada? para cuidar. Para você cuidar de alguém, você tem que estar bem. Se não tem É um o princípio, de né? estabelecimento. Pois é. Então, eu tenho me dedicado também, porque eu já ensinava na Faculdade de Medicina da UFC e também da UFCA, e sempre falava para os meus alunos, estudem também sobre as políticas públicas, sobre onde vocês vão trabalhar, porque não é só aprender a prescrever, você também tem que zelar pela sua profissão. E, principalmente, eu até estou achando maravilhoso a gente estar conversando aqui em defesa do profissional de saúde, Sim. porque o profissional de saúde ele tem um estudo muito longo, é uma vida inteira. E muitas vezes, porque não foi bem um paciente, às vezes não foi bem atendido por conta do serviço, por falta de alguma estrutura ou medicamento, e ele pode inadvertidamente culpar o profissional, coloca na internet, faz todo... Isso. Então, é muito importante também a população dar as mãos com os profissionais, se unir para poder conseguir essas condições, a melhoria e a qualidade do atendimento. Doutora Francinete, Setembro Amarelo passou, mas a questão do combate, do esclarecimento sobre o suicídio é sempre importante falar. E eu li uma pesquisa que diz que os médicos também são vítimas, né, dessa questão, por essa pressão. Por isso aí que a senhora acaba de falar. É muita solidão, né? Às vezes, nos conflitos, porque justamente o profissional de saúde, vou incluir assim, todos, ele não é muito preparado para se colocar como ele sendo um objeto de estudo, ou ele sendo o paciente, né? Então, é aquela ideia do heroísmo, da dedicação. Isso. Então, passa muitas vezes pela renúncia muito grande, né? E ele, às vezes, não percebe que está cansado. Muita cobrança, né? Jornada extenuante, né? Alguma situação que, às vezes, acontece no próprio trabalho, que tenha também as relações de trabalho, né, de chefias e todas essas questões, às vezes, de políticas públicas mesmo, que colocam situações que os profissionais, muitas vezes, não têm poderes para modificar, para atender melhor. Exato. Então, muito conflito. Por exemplo, mesmo com o convênio, com o plano de saúde, o médico, no plantão, ele tem aquele tempo. Às vezes, o paciente quer conversar um pouco mais, quer pedir uma série de exames, mas ele está limitado pela estrutura do serviço que ele está. Então, ele fica entre atender a demanda e atender ao, vamos dizer assim, ao patrão dele ou ao setor que ele está, né? Seja porque a gente, paciente, doutora Francinete, a gente não tem essa noção. Acho que a vida do médico é maravilhosa, que ele está ali no consultório, que a gente pode ficar o tempo que quiser. Ele está super bem, mas né? ele é empregado também, não é? Por isso que eu vi essa pesquisa dizendo o índice altíssimo de médicos com burnout, depressão. Né? A síndrome de burnout. Exatamente. Começa logo no estudante de medicina. Eu tive 24 turmas, né, de estudantes de medicina. Atendo muito no consultório, estudantes também, familiares de jovens médicos. E o que a gente percebe é que deve existir, e já existem em algumas universidades, disciplinas que trabalham com a inteligência emocional, né? Que trabalham com essa autopercepção. Eu mesma fazia com meus alunos vivências, a gente fazia, vamos fazer um relaxamento, colocava um colchonete, eles amavam, porque geralmente é muito conteúdo, né? Conteúdo. É muita atividade, depois a vida profissional mais ainda, responsabilidade, muitas vezes jovens, né, que entram na faculdade. Então, é muito importante que a população tenha esse olhar. Essa compaixão, um outro olhar para o médico, ele também precisa ser cuidado. Sim, precisa. Né, doutora Francinete? Eu faço até assim, ó.
Coraçãozinho. É, Cuidem de mim cuidem também. Me Cuida respeite, do médico, do né? profissional de saúde. Me respeite, né? O profissional de saúde, no caso, a enfermagem, Sim, a o farmácia. auxiliar, né? Todo mundo que está dentro Unir a daquele equipe. contexto. Sim, a equipe de saúde se unir, todo mundo. Porque está todo mundo no mesmo barco, né? É verdade. Aqui no Viver Mais, eu falo muito, eu busco profissionais como a senhora, inspiradores, para que tenhamos uma velhice com respeito, ativa. E algo que preocupa muito nessa passagem do tempo, as pessoas, é o índice da depressão e do suicídio, que está muito alto nas pessoas longevas, né? Qual a orientação que a senhora daria? O que pode ser feito para essas pessoas que acham que não tem mais propósito porque estão com 70, 80? As estatísticas mostram que o Brasil, daqui 25 anos, terá uma A média de vida população está bem mais alta. 33 milhões, 16% de longevos, né? 60 mais. Como a gente pode mudar essa realidade? Como fazer com que essas pessoas aproveitem a vida, despertem? Estar vivo é dádiva. É o envelhecimento saudável, né? Saudável, ativo, né? Exato. Então, o etarismo... Eu ia falar disso também. O etarismo é uma ideologia que está acontecendo em alguns contextos, de que a pessoa que já está idosa, ela está... Aquela palavra aposentada é aposento, né? Como se ficasse fora, né? E o que mais permite a saúde mental nessa idade é o sentido da vida. Eu fiz até uma palestra no TRE, foi esse ano ainda, em junho, pronto. Falando sobre isso, né? Porque o sentido da vida é uma prevenção da violência contra a pessoa idosa. Então, muitas vezes, os filhos, as pessoas que circulam a pessoa idosa, acham que aquela pessoa não tem mais assim algo a lutar, né? Oferecer. Ou fazer um empreendimento, né? Ou ter algumas decisões. Sempre, assim, é mais como se ela já tivesse cumprido toda a sua missão. E o esvaziamento do sentido da vida é a maior causa, né, de depressão na pessoa idosa. Então, ela precisa dos vínculos. Então, existe hoje na Europa, quando eu estive lá agora no ano passado, em Portugal e em Madrid, o que mais se estuda na gerontologia e na geriatria. A geriatria é a parte mais médica, a gerontologia é toda a equipe que cuida do envelhecimento. Multidisciplinar. Então, o que mais se estuda é a intergeracionalidade, que é projetos que reúnam crianças, adolescentes e pessoas idosas em um mesmo contexto. Então, lá já estão promovendo assim, a criação de praças, espaços, eventos, né, que primam pela relação entre os familiares. E hoje tem em contraponto, uma ideologia de pessoas que trabalham muito com coach mesmo, com algumas áreas de empreendedorismo, que excluem, assim, se você tem muita gente para dar conta, você não vai progredir, nem vai conseguir ter uma liberdade financeira. Então, você tem que cortar os vínculos. Isso não é verdade. Eu sou terminantemente contra. Eu vou publicar um livro, já está praticamente pronto. Lugar de idoso é na família. Não é numa instituição de longa permanência, não é isolado lá no cantinho dele. Ele é para ficar transmitindo o seu legado dentro da família. E aprendendo também, trocando, né? Trocando, porque eu acredito, doutora Francinete, a senhora falou aí dessa questão do isolamento, que é esse preconceito. Quando a gente está envelhecendo, que eu escuto, mulher, tu ainda vai usar isso, tu não pode mais. Fica limitando a sua vida a um número. Não é um número que nos define, né? A minha avó tem 100 anos, ela me ligou essa semana, ela mora em Natal, né? Sim. Então, se eu pudesse, estaria lá direto, porque eu sou afilhada, sou fã 100 dela. 100 anos e é lúcida. Lúcida, ela cobra. Olha, cadê minha casa? Ela tem uma casa enorme. Onde é que estão as pessoas? E aí eu sou uma que faço entrevista, ela troca de roupa várias vezes, fazemos muitos vídeos. No meu Instagram tem várias fotos com ela. Aproveite e diga logo aqui o seu Instagram. @Francinete Gifone. Nós vamos colocar aqui, porque isso é motivação. Sim.
né? Estimular. Você não pode se E isolar ela por causa de dizia um sempre número. para minha irmã, ela dizia assim, mulher é mulher até os 100 anos. E realmente, ela ficou viúva com 60 Mulher é anos. mulher enquanto casou existir. de novo e tem um esposo que é bem mais novo que ela, né? 14 anos mais novo. É outro assunto que cobra Ela muito. vive o afeto, ela gosta de estar com ele. O ela desejo não morre, Sim, né? ela doutora ela Francinete? cuida, ela prepara ali o horário do almoço, do café, entendeu? Que lindo. Qual o nome da avó? É Francisca Antônia de Figueiredo. Dona Francisca, quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Eu também. Nós também, né? Doutora Francinete, uma alegria, mas eu tenho, antes de encerrar, perguntar uma coisa aqui com a senhora, olhando nesse espelhinho. O que a senhora vai ser quando envelhecer? Se olha aí e me diga, o que é que você vai ser quando envelhecer? Porque antes perguntavam, né? O que é que você vai ser quando crescer? E quando a gente envelhece, o que é que você fez? Como se já tivesse terminado o ciclo. Mas agora... Eu quero ser uma pessoa satisfeita, né? Não quero ter a insaciabilidade. Olhe para você, diga então, para você. Eu quero estar satisfeita, realizada com o meu sentido da minha vida, que é justamente esse. Estar sempre uma causa para lutar, sempre em prol do bem, da vida. Maravilha. Eu quero estar assim, eu tenho 3 netos, né? Eu quero estar acompanhando tudo isso. Show de bola. Então, vai envelhecer com propósito. Com propósito. Né, É isso doutora mesmo. Francinete? É o seguinte, doutora Francinete já deixou aqui o Instagram dela. O YouTube é o mesmo nome, Francinete. O canal no YouTube, doutora Francinete, nós também temos um canal no YouTube, Viver Mais com Ian Gomes. Se inscreva lá, que eu vou me inscrever agora no vamos seu. ser parceiras. E você pode assistir, mandar, enfim. O nosso propósito é que você tenha uma longevidade saudável e ativa e com respeito. E siga Ian Gomes, jornalista, também no Instagram. Vamos brindar a alegria de viver. Com Café saúde. do Brasil. Sempre. Viver Mais termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Combinado? Apoio Cultural. Quer se reinventar na vida profissional? A Unifor tem bolsas para pessoas com mais de 50 anos. Já tem graduação e deseja uma nova área de conhecimento? Também temos bolsas. Ainda não tem ensino superior? Chegou a sua hora de estudar na Melhor. A graduação dos sonhos é na Unifor. A única universidade particular do Ceará. Vem com a gente!